As portas do tempo se abriram, e o mundo chegou ao limite de sua própria corrupção. O sangue da violência escorria pela terra, e o coração dos homens pulsava apenas maldade, sem descanso, sem pausa, sem arrependimento. Então, o Senhor falou a Noé, aquele homem justo que caminhava contra a corrente da escuridão: entra tu e toda a tua casa na arca, porque de ti tenho visto justiça nesta geração. A ordem era clara. O tempo da paciência havia se esgotado. O som da graça se transformara no trovão do juízo. Noé, obediente, reuniu os animais conforme Deus ordenara, limpos em número de 7, impuros em pares, aves, répteis e toda criatura que respirava. Não era uma escolha do homem, mas a seleção divina, um eco da criação prestes a ser reconstituída após o caos. Por 7 dias, Noé esperou dentro da arca. 7 dias de silêncio pesado, como se a própria criação prendesse a respiração, aguardando a mão de Deus se mover sobre os céus e sobre os abismos. Então, no 7º dia, as comportas do firmamento se abriram. O céu não apenas choveu, ele se rasgou. As fontes do grande abismo explodiram, jorrando águas das profundezas escondidas desde o princípio. O dilúvio não foi uma chuva suave, mas um grito de fúria. Cada gota era um golpe do juízo eterno. A terra tremeu, os rios se desmancharam em torrentes. As casas dos ímpios foram arrastadas como palha, e os campos se converteram em lama sem forma. O vento rugia como testemunha da sentença divina, e o mundo inteiro se afogava em seu próprio pecado. E Noé, com sua família, estava seguro dentro da arca, fechada pelo próprio Deus. Não foi a mão do homem que selou a entrada, mas o Senhor que encerrou o justo em sua proteção. Do lado de fora, o clamor da humanidade se elevava em desespero, gritos de súplica, choros de arrependimento tardio, mãos se agarrando às portas, aos troncos, às pedras mais altas. Mas a misericórdia se recolhera, e a justiça reinava absoluta. As águas cobriram tudo, os vales sumiram, os montes desapareceram, as cidades se afogaram em silêncio. Apenas a arca flutuava sobre o caos, como uma semente guardada no ventre da destruição, carregando em si a promessa de um novo começo. O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma purificação. A humanidade pereceu para que a criação fosse refeita, e o eco desse juízo atravessa a história até hoje, lembrando que o Deus que cria é o mesmo que julga e o mesmo que salva. As águas não cessaram. Durante 40 dias e 40 noites, o céu despejou sua ira, e as entranhas da terra cuspiram torrentes sem medida. O que antes era sólido se tornou líquido, e o que parecia inabalável desmoronou diante da força invisível da sentença divina. O homem, que erguera cidades e altares de idolatria, viu suas obras dissolverem-se em lama, como se nunca houvessem existido. E a arca, feita de madeira bruta, navegava sobre o abismo sem fim. Não havia leme humano que a conduzisse, nem mapa ou bússola. Era sustentada apenas pela mão do Deus invisível, o mesmo que a ordenara construir. Noé e sua família estavam cercados de trevas e de silêncio quebrado apenas pelo rugir incessante das águas. Dentro da arca, o ar era pesado, marcado pelo cheiro dos animais, pela tensão do medo e pela fé que sustentava o coração dos justos. Lá fora, não havia mais distinção entre vale ou montanha. O dilúvio nivelara o mundo, apagando fronteiras, reinos e muralhas. Onde antes havia vida, agora só existia desolação líquida. E assim, a humanidade, que enchia a terra de violência, foi tragada pelo mesmo elemento que, no princípio, havia coberto o caos original. O julgamento não era apenas castigo, era um retorno ao nada, um desmanchar da criação, para que um novo Gênesis pudesse nascer. As águas subiram 15 côvados acima dos montes mais altos. Nem mesmo o orgulho da montanha pode se erguer contra o juízo do Altíssimo.
As águias não encontraram onde pousar, os animais selvagens não tiveram onde se abrigar, e até os poderosos que julgavam ter domínio sobre a terra foram reduzidos a silêncio, seus corpos sendo levados pelas correntes. Assim, toda a carne que respirava fora das muralhas da arca pereceu, homens, animais, répteis e aves. O sopro da vida se extinguiu, exceto naqueles que estavam escondidos em Deus. Dentro da arca, o tempo parecia se alongar como um deserto sem fim. Noé olhava para o rosto dos filhos e de suas esposas, e via neles a sombra do cansaço e do temor. Mas sobre todos havia também um selo invisível de esperança. Cada dia de tempestade era também um dia mais próximo do silêncio, do descanso, da nova terra que o Senhor prometera revelar. A arca não era apenas um refúgio físico, mas um símbolo eterno. Era o ventre da nova humanidade, o altar invisível onde a vida foi preservada pela fidelidade de um único justo. Assim como a água afogava o mundo, a arca carregava a semente do futuro. O contraste era absoluto. Do lado de fora, gritos e morte. Do lado de dentro, silêncio e promessa. E a Escritura testemunha que assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Apenas Noé ficou, e com ele os que estavam na arca. O mundo antigo havia morrido, e do ventre das águas, Deus preparava um novo nascer. E então, os céus se abriram como feridas no firmamento, e a terra gemeu como se estivesse sendo dilacerada por dentro. As águas irromperam das profundezas ocultas, e a chuva não cessava, como se cada gota fosse uma lágrima derramada pelo próprio Criador, diante da corrupção humana. Durante 40 dias e 40 noites, o mundo conheceu a fúria de um Deus que não podia mais tolerar a violência, o orgulho e a degradação de sua criação. As ondas engoliam os campos, os vales e as montanhas mais baixas. As cidades desapareceram sob o peso das águas, e as vozes da humanidade que outrora zombava da mensagem de Noé foram silenciadas em gritos afogados. Tudo o que tinha fôlego de vida pereceu fora da arca. Assim, a terra foi purificada, não com fogo, mas com um batismo cósmico de juízo. A arca, isolada em meio ao abismo sem fim, tornou-se o último refúgio da esperança, sustentada apenas pelas mãos invisíveis do Senhor. Durante 150 dias, as águas prevaleceram, e parecia não haver fim para o mar sem fronteiras. Mas o Deus que julga é também o Deus que lembra. Ele se lembrou de Noé e de todos os que estavam com ele na arca, e um vento soprou sobre a terra, iniciando um lento recuo das águas. Como no princípio da criação, quando o Espírito pairava sobre o abismo, agora novamente o sopro divino trazia ordem ao caos. O mesmo Deus que havia desfeito o mundo, agora preparava o renascimento. A arca repousou sobre os montes de Ararat, como uma semente pousada em solo fértil, aguardando o brotar de uma nova história. As águas foram baixando, revelando pouco a pouco o contorno das montanhas e a esperança de uma terra restaurada. O silêncio que antes era de morte, agora se tornava prenúncio de vida. A paciência de Noé o levou a soltar o corvo que vagava sem encontrar repouso, e depois a pomba que voltou com um ramo de oliveira no bico, sinal de que a fúria havia passado, e de que a reconciliação com a terra estava próxima. Quando finalmente Deus ordenou, sai da arca, foi como um novo Gênesis. O juízo havia passado, e diante de Noé abria-se um mundo recriado, lavado pelo dilúvio, marcado pelo peso do juízo, mas também iluminado pela promessa de recomeço. Não apenas os homens, mas todos os seres vivos foram convidados a reiniciar o ciclo da vida,
como se o Senhor tivesse escrito uma nova página na história da criação. A arca, que durante tanto tempo foi símbolo de separação e preservação, tornou-se agora testemunho de fidelidade e salvação. O juízo havia sido completo, a maldade da antiga geração varrida, mas em meio ao castigo brilhou a misericórdia divina, pois no coração do dilúvio havia um fio de esperança, o pacto silencioso de que Deus jamais abandonaria aqueles que nele confiassem. Assim, o dilúvio não é apenas uma história de destruição, mas também um prenúncio de redenção. Ele revela que o pecado traz juízo inevitável, mas que a obediência, a fé e a graça podem salvar em meio às águas mais profundas. Noé tornou-se sinal de que a justiça ainda podia florescer na terra, mesmo após o mais severo juízo. E a arca, suspensa entre o céu e as águas, continua sendo um símbolo eterno. No meio do caos, sempre é um refúgio para os que se abrigam no Senhor. O dilúvio, portanto, não é apenas o fim de uma era, mas o eco sombrio e luminoso de uma verdade eterna. O Deus que julga é o mesmo Deus que preserva, e da destruição, ele faz nascer um novo princípio.